Amigos, muito bom dia a todos vocês, saudações rubro-negras, um bom domingo para todos nós e que termine com uma vitória que seja espetacular do time do Flamengo frente ao Corinthians. O jogo é hoje, 4 horas da tarde, lá na casa deles, lá na Arena Itaquera. Um jogo realmente muito difícil, ainda que esses dois clubes estejam atravessando momentos distintos. O Flamengo brigando por todas as competições que participa e o Corinthians apenas querendo fazer um bom papel, talvez evitando o rebaixamento, que seria o segundo da sua história e que naturalmente seria bastante negativo. Então, um momento diferente dessas duas equipes. Mas eu estou aqui para poder lhes dizer sobre as 5 mais importantes notícias do Flamengo até agora, sábado até agora, amanhã de domingo, e ao mesmo tempo refletir junto com vocês sobre essas notícias, ou seja, promover reflexões junto com vocês. Por isso eu espero que vocês comentem no final do vídeo. Meus amigos, ficamos estarrecidos com o Michael. Michael relatou em recente entrevista que padeceu de depressão, uma doença muito ruim que acomete milhões de pessoas no mundo inteiro, que por algumas vezes é uma doença surda, ou seja, uma doença que não emite ruídos, não emite muitos sinais, e às vezes nem o portador da depressão reconhece que está em depressão. E uma doença, meus amigos, que subtrai a produtividade no trabalho, a falta de interação pessoal, interpessoal, afeta os ambientes nos quais você vive, e talvez nós possamos encontrar uma justificativa para uma queda tão abrupta do Michael, depois de uma temporada espetacular que ele fez em 2019 com o Goiás, e início de temporada também no Flamengo, mas isso pode realmente explicar o que o Michael deixava de produzir dentro de campo, sendo substantivamente criticado. E aí ele cita o Mister como um dos integrantes da solução desse problema por parte do Michael, que chegou a recorrer a psiquiatra, psicólogo, que também teve o apoio dos dois Diegos e o Felipe Luiz, ou seja, os integrantes mais experientes do grupo o ajudaram bastante a poder amainar esse problema, ainda que ele diga que já esteja curado. Então é muito bom ver o Michael numa nova fase, é bom para nós, inclusive, como seres humanos, saber que alguém que teve uma doença tão difícil como é a depressão, ter curado e voltando a produzir e, naturalmente, encantando a torcida do Flamengo com o seu jogo, como é o caso da fase que o Michael vive agora. Meus amigos, o Flamengo também, na sexta-feira, divulgou os seus resultados do segundo trimestre. Primeiro trimestre nós havíamos fechado com 73 milhões em caixa, e nesse segundo trimestre já temos 33 milhões, ou seja, o Flamengo perdeu parte da sua reserva emergencial, mas ainda conserva 33 milhões, que são muito importantes para poder fazer com que o Flamengo venha a subsistir, que venha a cumprir as suas obrigações financeiras, salários, despesas, enfim. É importante que nós ainda tenhamos essa reserva, fazendo uma ressalva de que a última parcela que o Renier determinava que o Flamengo recebesse, ou seja, que a venda do Renier determinava que o Flamengo recebesse, não foi computada dentro desses 33 milhões, e nem o início também do pagamento das parcelas da venda do Gerson. Então ainda tem mais recursos para poder entrar. Lembrando a vocês que o companheiro Marcos Braz e o companheiro Bruno Spindel ainda estão lá na Europa e não estão emitindo sinais de produção, ou seja, não estão realmente ainda com decisões, com definições para nós rubro-negros que queremos nos reforçar claramente. E aí, meus amigos, eu lhes digo que, por falar em reforço, o Rodrigo Caio está fora de novo. Fora de novo, foi poupado no jogo contra o ABC, não vai jogar hoje. E o que
eu pude ler é que o Rodrigo Caio passará por um reforço muscular, biomecânico, para poder reequilibrar o seu condicionamento físico, a sua musculatura. Isso realmente, meus amigos, tem nos preocupado bastante em função do déficit de qualidade dos nossos zagueiros. Eu ainda acho que o Renato está tentando reparar posicionamentos, está tentando reparar movimentações da zaga do Flamengo, principalmente porque ele mudou o sistema de marcação, que era por zona, agora é uma marcação mais de encaixe, uma marcação mais individual. Temos que lembrar aqui do gol que nós tomamos contra o São Paulo, onde o Arboleda chegou para cabecear com o Gustavo Henrique chegando atrasado. Se você for pegar lá o lance do gol, você vai ver que o São Paulo criou uma estratégia para poder esconder o Arboleda, e o jogador que está marcando individualmente precisa prestar muita atenção para que não aconteça o que aconteceu. Então, meus amigos, por falar em reforços, eu volto a lhes dizer que realmente nós temos que reforçar a zaga. Eu sei que isso é muito difícil para o Marcos Braz, para o Landim, para o BAP admitirem, mas o fato é que nós não fomos bem sucedidos ainda nas contratações da zaga que nós fizemos. Tanto o Gustavo Henrique como o Léo Pereira e o Bruno Viana, meus amigos, ainda não mostraram que de fato merecem a camisa do Flamengo, vestir a camisa do Flamengo. Então, mostraram. Espero que o Renato, recuperador histórico de jogadores, possa chegar ao final do ano brandindo novamente a bandeira do recuperador. Isso mesmo, que ele possa se vangloriar de ter recuperado os 3 zagueiros. É isso que nós queremos, nada mais do que isso. Mas, por enquanto, acho que se o Braz está lá na Europa e com essas sequentes contusões, com essas intermitentes contusões do Rodrigo Caio, eu não tenho nenhuma dúvida que acho que essa parte do campo, seja a zaga, seja exatamente prioritária, sob o ponto de vista da pretensão de contratações, ainda que nós tenhamos feito nos últimos 18 meses, 12 meses, em 12 meses nós contratamos 3 zagueiros que realmente não vingaram. Eu queria falar para vocês aqui também do Diego Ribas. Diego Ribas declarou na entrevista que concedeu à Flá TV que está muito à vontade na função de segundo volante, e eu acho que está à vontade sim, está jogando muito bem. Aquela jogada que ele fez ali, dentre outras, mas aquela que culminou no gol do De Arrascaeta foi sensacional. Aquela jogada foi espetacular, merecia até ter feito o gol, mas quis passar para o Bruno Henrique, sofreu o pênalti, aí o De Arrascaeta acabou concluindo. Acho que não houve a necessidade de chamar o VAR ali ou de marcar o pênalti, porque a jogada foi concluída em gol. Mas o Diego realmente está muito bem, está marcando muito bem, principalmente lá no alto. A marcação do Flamengo lá no alto é muito boa, com a participação dos 2 volantes. Ele cita o Arão, inclusive, como partícipe da integração dele, do entrosamento dele com essa função. E nós precisamos realmente encontrar alguém que jogue muito bem ali. Esse, eu acredito ser dentro do elenco, o Diego na segunda volância, porque o Gerson foi vendido, vocês sabem disso, e vagou ali uma oportunidade para alguém ocupar essa função. Então eu acho que o Diego está fazendo muito bem, ele se diz à vontade, está gostando de estar ali, está colaborando mesmo aos 30 e tantos anos de idade. Acho inclusive que o Diego, sei que isso é controverso, acho que o Diego tem que renovar o contrato também. Então isso é muito importante para todos nós, que ele esteja satisfeito, e as evidências mostram, claro, que ele está produzindo. Meus amigos, o Corinthians durante essa semana treinou bolas paradas, ou seja, o Silvinho, técnico do Corinthians, fez questão de priorizar a defesa. O resto do time fazendo outros trabalhos táticos, mas ele quis treinar ele próprio a defesa em bolas paradas. Por que que isso acontece? Ou por que que pode acontecer, fico eu aqui pressupondo? Historicamente, nesses últimos 10 anos, o Corinthians costuma jogar recuado, tem esse estilo mais reativo de jogo. Então, o Corinthians picota muito a bola. Em jogo de picote, à medida em que o placar
não esteja favorável ao adversário, a consequência lógica é a bola na área, e o picote também é a falta, e a falta cobrada com bola aérea, bola alta na área, e é exatamente isso que o Silvinho está treinando. Não treinou à toa. O Flamengo tem bons cabeceadores e o Corinthians sabe que, se picotar o jogo, sabe muito bem que uma das alternativas do Flamengo vai ser lançar a bola lá, principalmente quando receber as faltas. E o Corinthians está dando especial atenção a isso. É uma grande incógnita a forma como o Corinthians vai jogar. Não sei se vai esperar o Flamengo no campo adversário, não sei se vai esperar, a sua própria intermediária, não sei se vai esperar, vai marcar o Flamengo lá no alto, não sei se vai fazer aquela pressão pós-perda no início, pode até fazer no início do jogo, mas não é característica do Corinthians jogar dessa forma, então eu acho que eles vão jogar, pode até fazer uma pressão ali no início do primeiro tempo, no início do segundo tempo, e depois recuar para poder esfriar o jogo e recuar e jogar daquela maneira reativa como eles sabem fazer. E eles, inclusive, têm praticado uma formação tática em 4-3-3, é um time que, no meu entendimento, está preparado até para poder jogar reativamente mais uma vez, mas é uma incógnita, não sei se vão marcar o Flamengo lá no alto ou se vão esperar o Flamengo no campo. No meu entendimento, para o Flamengo, eu acredito que seja melhor, falei isso na live, que o Corinthians nos espere lá. Aí o rubro-negro vai dizer assim, mas Fernando, você quer jogar contra o Corinthians tão retrancado? Se o Corinthians jogasse lá no alto, o Corinthians poderia deixar espaços para o Flamengo, a bola poderia ficar descoberta e o Flamengo criar condições de gol importantes. Se a nossa zaga, meus amigos, não fosse Gustavo Henrique e Léo Pereira, Gustavo Henrique e Léo Pereira tem dificuldade para poder sair com a bola. O Arão pode até recuar para fazer a saída de 3, mas nós temos essa dificuldade. E eu acho que se o Corinthians nos esperar lá vai ser muito melhor pelo seguinte, porque a nossa pressão pós-perda está sendo muito bem feita. A nossa pressão lá no alto, aquela que o Flamengo, a sanha do Flamengo pela recuperação da bola, tal como no time de 2019, pode nos render bons frutos. Muitos gols têm saído exatamente da recuperação da bola. O Flamengo está fazendo uma pressão pós-perda muito parecida com a do River Plate, tenho falado isso aqui, ou seja, jogadores em cima da bola de um lado para o outro, sem dar espaço, imprensando o adversário lá na corda, cobrindo sempre a bola. Eu acho que esse aí é um resgate de um ativo muito importante por parte do Renato Gaúcho. E dessa maneira você consegue vencer uma equipe que esteja jogando recuada, porque quando você perde a bola para essa equipe, ela naturalmente entra numa fase de transição ofensiva, ela se prepara para poder atacar. E se o Flamengo fizer essa transição defensiva bem feita, como tem sido realizada, ou seja, sob pressão, o Flamengo encontra esse adversário que ora estava organizado, mas passa a estar desorganizado para defender na medida em que recuperou a bola e vai para o ataque. Então o Flamengo fez muitos gols assim também em 2019, enfrentava equipes que recuavam bastante, mas essas equipes, quando tinham a bola, se preparavam para atacar, o Flamengo empreendia uma marcação importante, roubava a bola novamente, e o produto disso eram oportunidades em profusão de gols. Eu acho que é assim que o Flamengo tem que jogar, mas nós não sabemos de fato como o Corinthians vai se apresentar no campo. Mas o mais importante é que torçamos muito e esperamos que o Flamengo volte lá de São Paulo com 3 pontos. Lembrando que na quinta-feira também tem um jogo contra o ABC, esse jogo me parece já liquidado, essa fase já está liquidada. Óbvio que tudo pode acontecer, mas não é possível. 6-0 seria demais se o Flamengo perdesse. Então, meus amigos, quero lhes dizer, hoje, 8 horas da noite, nós temos uma live aqui no canal. 8 horas temos a live de pós-jogo. Quando acaba o jogo, eu tradicionalmente vou lá na live do meu amigo Deco, depois às 8 vou começar a minha e falo com vocês sobre as minhas impressões. Saudações rubro-negras a todos vocês, um grande domingo.